Começa agora Pessoas de Valor e hoje a gravação é aqui em São Paulo porque a gente veio entrevistar uma pessoa que é um dos principais nomes, um palestrante internacional que fala sobre EMDR e também sobre algumas outras técnicas que daqui a pouco a gente vai falar. Mas nós estamos aqui com o André Monteiro. André, obrigado pela sua presença aqui no programa e abrir o espaço durante as palestras aí para conversar com a gente. E claro, quem está aqui do meu lado, Roberto Deves, né, para entrevistar, para ajudar na entrevista com o André. Roberto, você que é o cara, você começa. Imagina, é um prazer estar aqui. O André foi meu professor de EMDR, né? É um psicólogo, um doutorado renomado nessa área que é o EMDR aqui no Brasil, que vem crescendo, vem se expandindo sua atuação, né? Então, poder trazer o André para falar do EMDR e de uma área que ele trabalha muito bem, que é a transmissão do trauma através das gerações, né? É uma oportunidade única. Então, a gente agradece muito a sua presença aqui, André. Prazer. Então, seja bem-vindo. Obrigado. E se você puder começar falando um pouquinho do EMDR, né? A gente já teve aqui no outro programa o Dr. John Harton, né? A gente já tiveram a melhor introdução. Dele, mas se você puder falar um pouco também do EMDR, como é que... a gente se aprofundou um pouquinho mais na técnica, porque com o John a gente acabou falando no programa anterior, a gente acabou falando um pouquinho sobre o cenário, né, como que está isso no mundo, e de repente a gente hoje poderia se aprofundar um pouquinho mais na técnica, que eu acredito que o nosso telespectador, por exemplo, que assistiu o programa anterior, possa fazer como se fossem fascículos, né, e ele se aprofundar um pouquinho mais. Né, como que funciona especificamente essa técnica? Na verdade, o EMDR tem se expandido de uma forma, assim, como tem tido uma boa receptividade, não só pelos terapeutas, pelos psicólogos que fazem o curso e que têm levado para a sua prática clínica, mas também os pacientes têm se beneficiado porque vários deles conseguem encontrar nessa abordagem respostas que numa terapia tradicional ou o atendimento das expectativas não acontece da maneira como esses pacientes gostariam que acontecesse, ou então as respostas são muito lentas, né? Então, no EMDR, o foco no geral seria no que que nós chamamos de trauma, e muitas pessoas acham que quando vem para a terapia dizem, mas eu não tenho trauma, né? Então, a gente muitas vezes tem que esclarecer o que é trauma, e uma das definições possíveis é de que essa é uma vivência que, quando eu me lembro de certas coisas que aconteceram comigo no passado, eu deveria me lembrar disso como algo que já passou. Mas muitas vezes a pessoa, só de contar o que aconteceu com ela, já começa a sentir como se estivesse vivendo aquilo de novo. Então, esse é um sinal para nós de que o cérebro não armazenou essa informação de uma maneira adequada, porque, apesar da passagem do tempo, essa informação que é disfuncional continua ativa. Então, de certa maneira, passado e presente ficam meio misturados. É como se ela estivesse vivenciando ainda aquele passado no momento atual. Exatamente. Então, essa é uma das definições de trauma, porque se eu consigo falar de uma coisa difícil que aconteceu comigo, mas eu sinto que já passou, que me ajudou, porque, enfim, organizou a minha biografia, tudo bem, mas se eu sinto como se estivesse acontecendo aqui, é um sinal de que meu cérebro não está funcionando direito. E um dos objetivos do EMDR é exatamente como se fosse ensinar o cérebro a criar essa distinção de que o que eu estou vivendo é aqui hoje, eu estou aqui com vocês, estou conversando, tudo bem, não há perigo, não há risco. E certas vivências do passado que já foram ameaçadoras, que não me acrescentaram, ficaram no passado, né? Então, educar o cérebro a fazer isso. Em certas terapias, essa abordagem é mais, nós chamamos com enfoque do verbal, cognitivo, quer dizer, a gente diz que é de cima para baixo, quer dizer, da mente, do raciocínio para baixo, então, falando e tal, isso nós entendemos que é uma atividade mais típica de hemisfério esquerdo, da lógica do raciocínio, né, de uma análise mais analítica. Mas essas vivências traumáticas normalmente estão mais registradas nas emoções, nas sensações físicas, que tipicamente estão armazenadas em hemisfério direito. Então é como se esses hemisférios, quando a pessoa entra em contato com a vivência traumática, eles estivessem funcionando meio que de uma forma isolada. Então só falar sobre o assunto
não resolve, não esgota. Precisamos de alguma coisa que proporcione mais diálogo entre a minha razão e a minha emoção. E esse é uma das propostas do EMDR. E aí, na prática, por exemplo, um paciente que vai ser atendido por um profissional que tem esse conhecimento, ele vai sentir isso e transmitir essas emoções de uma outra forma sem ser falar. Como que seria na prática isso? Essa é uma ótima pergunta. E esse é um dos entendimentos de que o EMDR é uma terapia que não privilegia tanto o que se fala, mas mais o que se sente, mas que nós queremos que a pessoa consiga relembrar dessas vivências difíceis, né? Ou reviver, mas sem ser com muita intensidade. Nós dizemos que é preservando o que nós chamamos de atenção dual, quer dizer, um pé no presente, eu estou aqui, está tudo bem, e um pé no passado, eu consigo me lembrar dessas coisas difíceis, mesmo a contragosto, e por meio da estimulação do cérebro, que pode ser uma estimulação ou visual, ou auditiva alternada, ou tátil, ela alternadamente vai discretamente reativar essa conexão dos hemisférios. Por isso que se fala que é um estímulo bilateral, não é? Exatamente. Você fazendo essa estimulação, você ajuda o cérebro a conectar essa informação, esse trauma, que é uma memória, né, antiga, que ela possa se integrar com as vivências recentes e que ela passe a ser algo que faz parte da nossa história, da nossa biografia, mas que não ative uma resposta de estresse, que não ative algo muito doloroso no presente, como se esse passado fosse ainda o presente. E assim, eu fico curioso, né? O nosso telespectador também acaba ficando curioso, assim, como em termos práticos é pontuado isso. Por exemplo, vai ter esse estímulo e a pessoa vai voltar numa determinada memória, como se fosse um processo, por exemplo, de regressão, ou não? Assim, como que funciona isso? Ou são várias memórias que vêm e a gente vai selecionar uma para trabalhar? Existe um protocolo, né? O MDR trabalha com um protocolo de fases, não é? Em que você vai levando essa pessoa num passo a passo, com muita segurança, né? A entrar em contato talvez com memórias mais antigas ou com uma memória inicial, mas que durante o processo podem vir outras, né? E aí o profissional vai lidando com aquilo, mantendo o seu cliente, seu paciente, vamos dizer assim, nessa atenção dual, que ele está em segurança e tudo, mas é um processo que a gente inicia e que traz várias outras possibilidades durante o próprio andamento. E aí a pessoa vai integrando essas informações, não é? A gente fala no reprocessamento, porque MDR é Eye Movement, que é os movimentos oculares, Desensitization, que é dessensibilização, e reprocess, que é o reprogramação, o reprocessamento. Então você tem essa informação traumática e você reprocessa ela, né, de alguma maneira, e ela vai passar a ser novamente algo, não vai passar a ser talvez pela primeira vez algo que a gente consegue lidar, né, de uma maneira natural, como várias outras memórias, faz parte da nossa história, mas não está ativada. Isso a gente consegue, por exemplo, numa sessão, assim, ou é um processo, como funciona esse processo terapêutico, por exemplo, utilizando? O MDR se propõe a ser uma terapia, foi inicialmente mais focal em relação a certos incômodos que a pessoa vive no presente. Então, quer dizer, não vamos só sair procurando memórias do passado, mas é ligado à demanda, à necessidade da pessoa. Por exemplo, a pessoa pode dizer, eu tenho dificuldade de dirigir. Nós vamos, a partir disso, com esse protocolo que o Roberto se refere, com uma série de passos, investigar na história da pessoa se, quem sabe, não houve alguma vivência no passado que sustenta, que alimenta essa queixa atual. E pode ter sido um acidente na infância. E que a pessoa pode se lembrar com detalhe, ou pode ser que também nem se lembre muito, mas que aquilo continua presente, continua a incomodar em relação a essa queixa atual. Nós vamos sistematicamente tentar encontrar essas fontes, essas origens, e aí sim reprocessar, quer dizer, fazer com que a pessoa consiga, por meio dessa estimulação bilateral, visual ou auditiva ou tátil, fazer com que ela chegue naturalmente, e essa é a parte, digamos, que nós ainda precisamos entender um pouco mais, o que é exatamente que o cérebro faz para que a pessoa, em vez de se sentir ameaçada por aquela vivência do passado,
consiga finalmente reconhecer que já passou, que se sente a salvo no presente. Dar um novo significado. Dar um novo significado. Então, o reprocessamento é exatamente isso. É como ressignificar, como dar uma simbolização mais adulta, mais adaptativa em relação ao que a pessoa vive hoje e não naquele jeito infantil e assustado que aconteceu no passado. Mas o interessante, né, que o MDR, a diferença é que o MDR não faz isso de uma maneira cognitiva. Você não vai pensar a respeito e procurar ressignificar aquilo, como outras abordagens fazem, mas é através do corpo, né? Através de trazer isso, como ficou isso armazenado no cérebro, no corpo, como a gente até poderá um dia entender isso cada vez melhor, né? Onde ficou isso, de que maneira isso foi gerado e como de uma maneira mais saudável, harmoniosa, isso pode ser reprocessado para uma experiência de vida, né? Agora, isso significa que se às vezes a pessoa tem uma queixa perturbadora no presente e uma vivência de trauma mais localizada, isolada como um acidente, a terapia tende a ser mais rápida. Mas muitas vezes a pessoa apresenta vivências que são repetitivas, como bullying de escola, humilhações no passado, abuso sexual ou psicológico ou físico repetitivo. E isso faz com que essa terapia seja, portanto, mais prolongada, porque seriam vários alvos que precisam ser ressignificados, que precisam ser reprocessados. Perfeito. Eu vou chamar um intervalo aqui rápido, certo. Aí a gente volta já com Pessoas de Valor, tá bom? Vocês fiquem aí, a gente volta já na Santa Cília TV com Pessoas de Valor. Eu não esperava que fosse participar de atividades tão intensas como a gente viveu aqui, onde a gente teve uma sensação muito forte de buscar sentimentos bons, sentimentos ruins, de repente ficar muito à vontade na frente de pessoas que eu não tinha tanta intimidade, que eu não conhecia. E com certeza isso fez um bem danado, porque hoje eu acordei com uma sensação de leveza enorme. Foi tudo muito especial. Com certeza eu estou saindo daqui muito mais leve do que eu cheguei, né? Muito mais conectada, muito mais reflexiva. Foi uma experiência muito gratificante e eu me senti realmente privilegiada, porque eu não imaginava, por mais que eu tivesse uma ideia do que fosse acontecer, eu não imaginava a intensidade disso tudo. Então, é uma experiência de vida que eu espero que tenha sido tão importante para as outras pessoas quanto foi para mim. Gratidão. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta com Pessoas de Valor e hoje a gente está falando de vários assuntos, entre eles MDR, mas
aqui está o André Monteiro, que a gente já vai mudar de assunto rapidamente. Só queria finalizar um pouquinho essa questão da MDR, falando um pouquinho sobre a questão da energia. Porque no programa que a gente trouxe o John, a gente falou um pouquinho sobre essa questão mais da espiritualidade, né? do campo, vamos dizer assim, da pessoa. E a gente também pode falar da energia em relação à sinapse, em relação à energia que a pessoa coloca nesses traumas, por exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão mais cética do MDR? Claro. Há vários trabalhos sendo feitos em relação à pesquisa sistematizada do MDR. Esse é uma digamos, uma solicitação da Francine Shapiro, que foi a pessoa que desenvolveu o MDR, e ela incentiva os pesquisadores a investigarem de uma forma quantitativa, quer dizer, comparando grupos... Para ter metodologia. Para ter metodologia, na intervenção pré e pós. Existe alguma mudança de funcionamento do cérebro, da maneira como a pessoa acessa a sua memória, mas até mais objetivamente, há estudos que tentam conectar o MDR com a neurociência, por exemplo, o uso de imagens, e que mostra a redução de ativação de amígdala quando a pessoa se lembra da memória, sendo a amígdala a estrutura principal do cérebro para monitorar os perigos do ambiente, mais ativação de outras áreas mais corticais e do córtex pré-frontal, que são as partes mais humanas, racionais, de planejamento, né? Então, toda essa preocupação de se mensurar esse tipo de mudança de atividade, além da parte elétrica, que aí entra, para nós, essa energia mais numa perspectiva mais biológica, fisiológica, de que quando é feita estimulação bilateral, parece haver uma organização cerebral em torno de ondas teta e delta, que curiosamente são ondas cerebrais de sono mais profundo, de sono que nós chamamos de não REM. E curioso pensar que o cérebro, com essa movimentação, com essa estimulação bilateral, se organize nas diferentes áreas com um funcionamento elétrico que seja mais harmonioso, dando a entender que o MDR pode proporcionar mais coerência e mais organização nessa... Tá alinhando, né? Como se estivesse alinhando todo Exatamente. O corpo, né? Perfeito. Agora vamos mudar de assunto, porque o Roberto falou assim, não tem como o André vir aqui, a gente também não falar dessa questão. A gente tem que aproveitar o André, porque o André é uma referência, não é? No estudo de trauma transgeracional, porque é interessante isso, né? Porque quando a gente fala, hoje em dia tem várias pesquisas mostrando que nós muitas vezes herdamos traumas que não são nossos, nós não vivemos esse trauma, mas nós temos o efeito desse trauma em nós, só que ele veio de outra geração da nossa família. E é um trabalho que bate e casa muito, eu já conversei, né, com o André, das constelações familiares, da parte sistêmica, não é? Então, eu quero aproveitar o André aqui para que ele possa falar um pouco desse trabalho, ele dá aulas no mundo todo aí sobre herança transgeracional do trauma, não é? Então, por favor, André, coloque para nós a sua visão sobre isso. Como essa questão, assim, até interessante, porque como o Roberto, a gente já participa, inclusive, a gente trabalha junto, dá treinamento juntos e tal. Hoje o Roberto falou que o Roberto é antes e depois das constelações, né? Porque ele descobriu esse universo que é maravilhoso, é realmente um universo muito incrível, né? E você tem uma abordagem também nessa questão das gerações, né? E como que funciona isso? Primeiro, só situar a organização mais sistemática do estudo da transgeracionalidade como um fenômeno que veio principalmente no pós-guerra, principalmente com os filhos e netos daquelas pessoas que viveram a guerra e que começaram a apresentar sintomas ou doenças mesmo, e que mostravam que essas pessoas aparentavam estar mais vulneráveis a estresse pós-traumático do que o restante da população. Simplesmente por ser herdeiros daquele. Pois é, e eles começaram a investigar em que medida que havia uma exposição traumática em casa, dos avós, nós sofremos com a guerra e foi muito difícil, ou que observaram que, na verdade, muitas vezes é o contrário, que em nome de preservar as gerações futuras, os antepassados ficam em silêncio, preferem não comentar sobre o seu passado, mas ainda assim essa vulnerabilidade parece se manifestar nessas gerações subsequentes. E há estudos sistemáticos, por exemplo, de uma pesquisadora na
Em Nova York, é Rachel Yehuda, que trabalha especificamente com segunda e terceira gerações de sobreviventes do Holocausto. E muitos nem conheceram esses avós. Ou não conheceram ou não tiveram contato a essas histórias tão perturbadoras assim, né? É uma passagem oculta. É como se essa passagem tivesse... É aquela coisa da transgeração, mas que não necessariamente por contato. Sim, isso tem sido explorado num enfoque científico que tem sido desenvolvido principalmente a partir de 2000 para cá, que é chamado epigenética, e que vai mostrar em que medida certas vivências, não só no âmbito genético, mas até mesmo emocional, como, por exemplo, há um estudo feito específico com famílias que foram expostas à fome no final da Segunda Guerra Mundial na Holanda. E foi feito um estudo de mães que estavam grávidas nesse período e o que aconteceu com os filhos dessas mães. Foi muito curioso, só assim bem resumidamente, que aqueles fetos, né, os bebês que nasceram e que as mães tiveram fome no último trimestre de gravidez, que é quando o bebê ganha volume, ganha tamanho, e neste caso, portanto, não cresceram tanto e não nasceram fortes o suficiente, mesmo morando na Holanda, depois de passada a guerra, com acesso à alimentação, acesso à educação, sempre estiveram menores e mais com a constituição mais fragilizada em comparação com a população em geral. E os seus filhos e netos também. Então, a exposição à carência nutricional, e que eles têm explorado é também exposição emocional a certas dificuldades, como depressão, quadros de ansiedade, tem um reflexo nos nossos filhos e nos nossos netos. A gente poderia dizer, não sei se eu vou provocar vocês dois, mas quem assistiu o programa sabe que eu sempre faço isso, a gente poderia dizer que as emoções também, de certa forma, estão sendo carregadas pelo nosso DNA? Pois é, o que eles dizem é que não é exatamente a mudança na estrutura do DNA, isso não acontece, mas é na maneira como esse DNA se expressa. Por exemplo, a mesma coisa de eu ouvir a música Garota de Ipanema. E eu posso ouvir em bossa nova, em rock, em rap. São diferentes jeitos de a música se expressar, mas a base continua a mesma. Então, a epigenética fala dos problemas dessa expressão. E no nosso caso, em termos mais da prática clínica, o que nós queremos tanto no EMDR quanto na transmissão transgeracional é o nosso desafio de como acessar essa informação que está armazenada, que está guardada, que está protegida. Porque quando ela é acessada, aí sim a pessoa pode ressignificar, pode dar um novo sentido e pode deixar o passado no passado. Perfeito. Eu queria aproveitar, né, assim, porque como a gente está numa sequência de programas onde a gente está se aprofundando tanto no campo da psicologia, a gente pode dizer que, assim, nós estamos chegando em 2019 com uma verdadeira revolução no campo da psicologia, com essas técnicas todas que estão amadurecendo, porque, claro, a gente não está falando de uma técnica que foi descoberta ontem, mas a gente está falando de coisas que vêm de 10 anos, como o MDR, que já está aí funcionando a associação fazendo 10 anos, ou a própria questão das constelações, tal, do Bert. A gente está vivendo essa revolução? Eu acho que de uma maneira muito impactante, principalmente por causa do desenvolvimento tecnológico, aquilo que há poucos anos atrás os psiquiatras não conseguiam visualizar, que é o seu órgão principal de trabalho, que era o cérebro. Nós hoje, não só os psiquiatras, mas nós psicólogos também podemos observar em seu funcionamento, podemos investigar mais sistematicamente e na nossa prática terapêutica investigar ou avaliar o impacto dessa terapia no funcionamento cerebral. Dá mais precisão, no caso? Eu acho que dá mais credibilidade e dá inclusive abre espaço para a nossa clientela ter mais esperança de que há mudanças que são possíveis. A confiança, né? Porque você olhar, por exemplo, se sempre meditação, 5.000 anos de meditação em várias tradições, a meditação faz bem, a gente se sente bem, verdade. Agora, com a neuroimagem, você consegue ver, a meditação altera. Como que muda? Campo, você consegue quantificar, não é? Então, você tem a comprovação científica de áreas de conhecimentos que muitas vezes são muito antigos. Então, isso dá uma credibilidade, uma confiança que é um trabalho sério que vem sendo feito e que pode se desenvolver mais daí para frente a cada vez. Mas eu
eu digo assim, talvez isso também, essa tecnologia toda, sirva de catalisador, eu quero dizer revolução na psicologia, no sentido de que a gente tem tanto desenvolvimento e a gente consegue talvez até acelerar processos, ir mais precisamente nas questões, a gente fala muito em trauma, né? Mas assim, de repente a gente tem tantas coisas clareando pra gente, Sim. né? Eu acho que não só isso na dimensão do trauma específico e da queixa do estresse pós-traumático, mas que essas tecnologias e o desenvolvimento do próprio do MDR tem permitido uma inclusão de cada vez uma clientela mais diversa, como pacientes com transtorno de personalidade, pacientes psicóticos, que numa terapia tradicional muitas vezes são deixados como um grupo excluído. Então, eu entendo que não só a eficácia e eficiência da terapia são importantes, mas também essa possibilidade de nós atendermos a uma... mais esperança, né? Mais esperança para um público que antes ficava meio que alijado dessas possibilidades. É uma ampliação da prática, né? Porque o próprio MDR tem cerca de 30 anos, as constelações familiares têm 30 e poucos anos, então são áreas novas. Se você for olhar cientificamente, é algo que está começando. Novo, nesses 30 anos. Exatamente. Então, as possibilidades a gente ainda não sabe quais são. A própria prática, a experiência dos profissionais vem mostrando, olha, eu acho que essa área é uma área que está se abrindo, vamos investigar mais, vamos pesquisar mais até onde a gente pode ajudar as pessoas nesse campo, né? Então é algo fantástico. E para nós psicólogos também nos sentimos mais qualificados, com mais opções, no sentido de realmente percebermos que estamos ajudando as pessoas de uma maneira mais imediata, com resultados que também são... Chega num destino não como uma única avenida, né? Como se fosse um único caminho para chegar naquele lugar. Exatamente. Perfeito. Lé, muito obrigado pela tua presença, Roberto. Obrigado a vocês. Sensacional, né? A gente está numa sequência aqui de programas que a gente está... Antes a gente falava que cada aula, cada programa era uma aula, né? Agora a gente já está na pós-graduação, né? É um prazer poder contar com pessoas tão especiais, né? Profissionais tão gabaritados, a gente aproveita e traz mesmo. Muito obrigado pelo convite. Legal. Gente, Pessoas de Valor fica por aqui. Você continua com a programação da Santa Cecília TV e a gente se encontra na próxima semana. Até lá.